we are saying, look at our high station. Hoje nós estamos vendo, olhe para a nossa posição exaltada. All glory to God. Toda glória seja do Senhor. So whichever angle you come from, we must finally still say, God deserves all the Então, glory. independente do ângulo que você olhar para essa situação, nós, no final das contas, teremos que dizer, toda glória pertence ao Senhor. So let's now look at these final 5 verses as we come to the end of this series. Então vejamos agora esses últimos versículos à medida que a gente chega ao final desta série. David takes us back to the time God created human beings on the earth. Davi nos traz de volta para o tempo no qual Deus criou os seres humanos sobre a terra. They were the very last of the creatures to be made by God. O ser humano foi a última criatura a ser feita por Deus. And although they were the last, they were also greatly honored. Embora tenha sido o último, ele também foi grandemente honrado. They were honored in 2 ways. Ele foi honrado de 2 maneiras. First, the station that they were given Primeiro, a posição que nos foi dada, in terms of being made in the image of God. em termos de termos sido feitos à imagem de Deus. And secondly, the authority or power that they were given. E segundo, a autoridade ou poder que nos foi dado. Those 2 things are what I want us to consider this evening. Essas 2 coisas são aquilo que eu quero que nós pensemos a respeito nessa noite. So if we are to be filled with gratitude that God has given to us something, we must recognize that it is the place of high honor in all creation. Então, se nós formos nos sentir honrados com alguma coisa, nós devemos nos sentir honrados com essa posição de altíssima honra que Deus deu para nós acima da sua criação. Look again at verse 5. Vejamos novamente o versículo 5. Yet you have made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. So first of all, it is recognizing that yes, we are not at God's level. Então, primeira coisa, o texto reconhece que sim, nós não estamos no mesmo nível de Deus. In fact, the second category around the throne that we're hearing about today from the previous preacher, Valdesi, we are a little lower than that. Na verdade, esse segundo nível de criaturas celestiais sobre as quais estávamos ouvindo no sermão anterior do Dr. Valdesi, nós estamos um pouco abaixo desse nível. We are definitely not there in the heavenlies around the throne of God. Nós certamente não estamos lá nos céus, nas regiões celestiais, em torno do trono de Deus. But when we come here on earth, Mas, quando nós chegamos aqui à Terra, and when we see all the creatures that God has made, quando olhamos para todas as criaturas que Ele criou, we stand out as unique. nós somos destacados como únicos, Because we alone are made in the image of God. porque somente nós, seres humanos, fomos feitos à imagem de Deus. Let's quickly go to Genesis, Vejamos Gênesis capítulo 1. and I want us to see there, especially verse 27. Quero que vejamos lá especialmente o versículo 27. Perhaps we'll throw in verse 26, but really verse 27 brings out what I want us to see. Vou ler também o 26, mas o 27 é que destaca aquilo que eu quero que nós vejamos. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem.
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. What we have here are words that God did not speak when he created all the other creatures. O que nós temos aqui são palavras que Deus não falou quando criou as outras criaturas. Notice he made the birds of the air, Veja, ele fez as aves do céu, he made the animals of the ele fields, fez os animais dos campos, he made the fish of the ele fez seas. os peixes dos mares, And not once did he say, let us make them in our e image. nenhuma vez dessas ele disse, façamos estes a nossa imagem. And this is our distinguishing mark from all the other creatures. E essa é a nossa marca de distinção quando comparados a todas as demais criaturas. Friends, we are not mere animals with bigger brains. Irmãos, nós não somos meramente animais com cérebros mais avantajados. God has shared some attributes about himself with us Deus compartilhou alguns dos seus próprios atributos conosco, that he has not shared with any other creature. de forma que ele não fez com nenhuma outra criatura. So God created man in his own image. Então Deus criou o homem à sua própria imagem, In the image of God he created him. a imagem de Deus, Deus o criou, Male and female he created them. homem e mulher os criou. So there are aspects of the divine being that by God's sovereign will, he said, I will imbue in man. De forma que existem aspectos do ser de Deus que por sua soberana vontade ele resolveu colocar dentro, construir para dentro do homem esses aspectos. What a privilege that is. Que privilégio é esse? We did not ask for it. Nós não pedimos por essa honra. It was purely his own initiative Foi puramente iniciativa de Deus that he did this for us, que ele tenha feito isso por nós, so that he can relate to us in a way that he does not relate to any of the earthly de creatures. forma que ele possa se relacionar conosco de maneira específica como ele não pode se relacionar com nenhuma outra criatura. I hope you sense that this is worth coming back to God and saying, God, thank you. Eu espero que você entenda que isso é razão suficiente para você se voltar para Deus e dizer, Senhor, muito obrigado. That I belong to that category of your creation that is so honored. Obrigado porque eu pertenço a essa categoria da sua criação que é tão honrada. In fact, the New Testament puts a twist to these words. O Novo Testamento coloca uma mudança nessas palavras. Here in Psalm 8, it is God sharing his nature with us. Aqui e no Salmo 8 é Deus compartilhando a sua natureza conosco, But when we go to Hebrews chapter 2, mas quando nós vamos para Hebreus capítulo 2, it is now us sharing our very nature with God. então se torna nós compartilhando a nossa própria natureza com Deus. And even then, the privilege is ours. E mesmo lá, o privilégio é nosso. Let's quickly look at Hebrews and chapter 2. Vejamos então Hebreus capítulo 2 rapidamente. And our brother will read for us verse 6 to verse 8. E nós leremos os versículos 6 a 8, que assim dizem: Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. And just in case, how far is it?
verso 8. Okay. Just in case you are wondering who this is, I'll ask our brother to read up to verse 9. Então, se você está meio aí perdido de quem o texto está falando, nós vamos ler também o versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Again, what an honor De novo, quanta honra that he who is the infinite Son of God, que aquele que é o infinito Filho de Deus, who cannot be confined to time, que não pode ser restrito ao tempo, should decide in order to save us from sin, tenha decidido, a fim de nos salvar do nosso pecado, to become like one of us, tornar-se como nós, to be born here on earth the way we are born, nascer aqui na terra da mesma maneira que nós nascemos, to grow up the way we ourselves grow up, desenvolver e crescer da mesma maneira que nós crescemos, to relate to God the Father the way we are trained to do, relacionar com Deus o Pai da mesma maneira que nós somos treinados a fazer, to depend on Him through prayer and a relationship with Him. dependendo do Pai por meio de oração e de relacionamento como nós. In fact, to even suffer here on earth De fato, que ele tenha se disposto até mesmo a sofrer aqui na terra, with the kind of chemistry that takes place in our souls when we suffer, com o tipo de química que acontece na nossa alma quando nós sofremos. and to finally die our death. E finalmente que ele tenha se disposto a morrer a nossa morte. God has shared our nature. Deus compartilhou da nossa natureza. He has come to be occupied in our physical being. Ele veio para se ocupar dentro do nosso ser. He is saying here, it is not for the angels, it is for us. Aqui diz que ele não fez isso pelos anjos, ele fez isso por nós. In fact, when we read verse 17 of this same chapter, Quando nós lemos o versículo 17 desse mesmo capítulo, listen to what the author says here. veja o que o autor diz aqui. I begin with verse 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. I mean, it blows my mind when I think about it. Eu fico impressionado quando eu penso sobre isso. That it's not the angels that he comes to help. Não foi para os anjos que ele veio a fim de ajudá-los, He salvá-los. comes to help us, Ele vem para nos salvar, human beings. seres humanos. And because of that, he becomes our very brother. E por causa disso, ele se torna o nosso próprio irmão, Flesh of our flesh. carne da nossa carne, So that he can be an appropriate high priest. de forma que ele possa se tornar nosso apropriado, adequado sumo sacerdote, He can speak to God on our de behalf forma que ele possa falar com Deus a nosso favor, because he has lived our life. que ele viveu a nossa vida. What a privileged people we are. Que povo privilegiado nós somos. That he should be so identified with us Que ele tenha se identificado tanto conosco, as we have become identified with him. à medida que nós também nos tornamos identificados com ele. Surely we should say, praise the Lord. Certamente nós deveríamos dizer, louvado seja o Senhor. We are not merely creatures that he has made. Nós não somos simplesmente criaturas que ele fez. We are also greatly honored
in the whole of this universe. nós também somos grandemente honrados em todo esse universo. We were made like God, Nós fomos feitos como Deus and God was made like us. e Deus se fez como nós. But that's only the first part. Mas essa é somente a primeira parte. Remember, I said there were two sides to this. Lembre-se que eu disse que havia duas partes nisso. The first is this high station that we have. A primeira é essa posição honrosa que nós temos. The second is this high power that we are given. E a segunda é esse altíssimo poder que nos foi dado. And here, David goes into a lot of detail. E aqui Davi desce a um monte de detalhes. Verse 6, verse 7, and verse 8. Versículos 6, 7 e 8. He says there that you have given him dominion over the works of your hands. Davi diz, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. He says you have put all things under his feet. Ele diz, o Senhor colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. And just in case we are wondering what those all things are, E caso a gente estivesse pensando o que são todas essas coisas, he begins with those that are nearest to us. ele começa por aqueles que são mais próximos de nós. He says all sheep and oxen, Ovelhas e bois todos. and he goes a few steps further Então ele caminha alguns passos mais adiante. and says, and also the beasts of the field. Também diz e todos os animais do campo. And he goes further. E ele vai mais adiante. He says the birds of the E ele diz heavens. as aves do céu. And then he even goes further E ele ainda vai mais longe. and says the fish of the sea. Diz até os peixes do mar. And goes even Ele further vai ainda mais longe. and reaches the depths, the rock bottom of the sea. E chega no próprio fundo do mar. And says, whatever passes along the paths of the sea. Diz qualquer coisa que percorre as sendas dos mares. In other words, there is no sphere around this earth that God has not put under human authority. Em outras palavras, não existe esfera da criação que Deus não tenha colocado debaixo da autoridade humana. Back to Genesis chapter 1. De volta para Gênesis capítulo 1. Because that's where David is getting these thoughts. Porque é dali que Davi está pegando esses pensamentos. Verse 26, Versículo 26, and then we will jump to verse 28. e aí pularemos para o 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Now, surely that's a great privilege Certamente esse é um privilégio enorme, to be given such authority, receber tamanha autoridade, to be God's deputies here on earth. sermos os representantes de Deus aqui na terra. And I hope you notice from verse 26 that these two are together. E eu espero que você perceba a partir do versículo 26 que essas duas coisas estão juntas. Let us make man in our image after our likeness, Vamos fazer o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança and let them have dominion over the fish of the sea and all these e others. que ele tenha domínio sobre os peixes do mar e sobre todos esses outros. God has given us capacities that he has not given to the rest of creation. Deus deu para nós capacidades que ele não deu para o resto da criação. Our ability to be creative in his world. A nossa habilidade de sermos criativos no mundo dele. Our ability
to take the basics of creation and develop them into something A glorious. nossa habilidade de pegar as coisas básicas da criação e transformá-las, desenvolvê-las em algo mais glorioso. The way in which God Himself had worked in the first 6 days of Da creation. maneira que o próprio Deus trabalhou nos primeiros 6 dias da criação. The way in which He was able to separate light from darkness. A maneira que ele foi capaz de separar trevas de luz, Water from land. água da parte seca. The way in which He was able to appropriately put different creatures in their spheres. A maneira que ele mesmo foi capaz de colocar cada criatura no seu respectivo habitat. The way in which He formed a garden into which He introduced Adam. A maneira que ele formou um jardim no qual ele colocou Adão. The way in which He gave names to that which He had formed. A maneira que o próprio Deus deu nome para aquelas coisas que ele tinha dado forma. He passed on all those capacities to Adam and Eve and the rest of Ele us. transmitiu todas essas capacidades para Adão, Eva e para todos nós. And He said, "Here is the world. I'm putting it under your care." E ele disse: aqui está o mundo, eu o estou colocando sob o seu cuidado. They will be under your authority. Todas as coisas estarão debaixo da sua autoridade. You are to deal with them for my glory. E você deve lidar com todas essas coisas para a minha glória. And so from there shows that God has been good to us. Isso mostra que Deus foi bom para conosco. He has done for us what He has not done for any other creature. Ele fez por nós aquilo que ele não fez por nenhuma outra criatura. And it is the power to subdue. E isso tem a ver com o poder de dominar. For us to be fruitful and multiply and fill the earth, and then, as we said, to subdue it. Ele nos disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E então ele disse: sujeitai-a. So that even the resistance that would come from the rest of creation, we have the power to overcome it. De forma que até mesmo a resistência que vem do resto da criação, nós recebemos poder para sobrepujar essa resistência. For the glory of God. Para a glória de Deus. As we are doing this, God is smiling back at us. E à medida que nós estamos fazendo isso, Deus está sorrindo para nós. Because we are reflecting something of His very being here on earth. Porque nós estamos então refletindo algo do seu próprio ser aqui na terra. Thankfully, this is also reflected in the person of our Lord Jesus Christ. Graças a Deus, isso também é refletido na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Remember what we learned about Him participating in our nature. Lembre-se daquilo que nós vimos sobre Jesus participando da nossa natureza. You see, what Hebrews chapter 2 is saying Veja, aquilo que Hebreus 2 está dizendo is that He actually came to participate in our é nature que ele de fato veio para participar da nossa natureza in order to defeat that which stood against us. a fim de derrotar aquelas coisas que se levantavam contra nós, To subdue sin, a fim de sujeitar o pecado, in order to subdue death, a fim de sujeitar a morte, in order to subdue Satan. a fim de sujeitar Satanás. He came to be like one of us. Ele veio e se tornou como um de nós. So at a spiritual plane, Jesus Christ is showing us what He wants us to be doing in this very nature. Assim, do ponto de vista espiritual, Jesus Cristo veio para nos mostrar
aquilo que nós devemos fazer nesse campo físico. And so he is able to say, all authority in heaven and on earth has been given to me. E assim ele nos disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Go. Vão. You now go and carry it out. Ide, portanto, agora. Go and finish that work which I have begun. Vá e faça o trabalho que eu comecei. I am the King of Kings and the Lord of Lords. Eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. I have come to be as one of you. Eu vim para ser como um de vocês. I am now sending you to go and exercise dominion even in the spiritual context. E agora eu estou chamando vocês para irem e exercitarem esse domínio até mesmo nos ambientes espirituais. Through the church, Por meio da igreja, I am establishing my kingdom. eu estou estabelecendo o meu reino. I am defeating all against God and His glory. Eu estou derrotando tudo aquilo que se levanta contra o Senhor e a glória dele. Therefore, through the church, E, portanto, através da igreja, God will be glorified. Deus será glorificado. Back to Psalm. Voltando ao 8. Salmo 8. We mustn't miss the place of Jesus Christ. Nós não podemos perder de vista Jesus Cristo aqui. Because although David may have had a very, not able to see very clearly, Que embora Davi talvez não fosse muito capaz de ver claramente, the New Testament has enabled us to see o Novo Testamento nos permite ver claramente that the perfect humanity, Jesus Christ, fulfills all this. ver que em sua humanidade perfeita, Jesus Cristo cumpre tudo isso aqui do Salmo 8. He has come lower than the angelic beings. Ele se tornou e veio menor do que os seres angelicais. He has been crowned with glory and honor. E ele foi coroado com glória e com honra. And he is now defeating all the foes, spiritually E speaking. ele agora está derrotando todos os inimigos do ponto de vista espiritual. It is a continuing process É um processo contínuo in the spiritual realm nas regiões celestiais until every knee shall bow até que todo joelho se dobre. and we, the church, will reign with him E forever. nós, a igreja, reinaremos com ele para With our sempre. elder brother, Com o nosso irmão mais velho, with the whole of creation made anew through him. com toda a criação tendo sido feita nova por meio dele. What a privilege. Que privilégio. For those of us who have now become part of the church of the Lord Jesus Christ, Para aqueles de nós que agora são parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. there is a spirituality here that the New Testament adds to this text. Existe uma espiritualidade que o Novo Testamento adiciona a esse texto. So that even as we worship, De forma que, à medida que nós adoramos, and then from worshiping we get back into the world, e à medida que a partir da adoração nós voltamos para o mundo, we know that in the spiritual realm we are going to conquer the world through the gospel of the Lord Jesus. nós sabemos que do ponto de vista espiritual, nós estamos saindo para o mundo a fim de conquistar o mundo para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Through our elder brother Por meio do nosso irmão mais velho, who fulfills these que words. cumpre essas palavras. Where does that finally land us? Onde isso nos coloca? It is exactly where we began. Nos coloca exatamente onde nós começamos. Oh Lord, our Lord, Ó Senhor, Senhor nosso, how majestic is your name in all the earth. quão magnífico em toda a terra é o teu nome. We join David Nós nos juntamos a Davi
out there at night. Lá fora, à noite, We are looking into the sky. nós olhamos para o céu. David is only seeing the physical stars. Davi está vendo somente as estrelas físicas, But with New Testament eyes, mas com os olhos do Novo Testamento, we are seeing not just the physical world. nós vemos não somente o mundo físico, We are not simply distance. nós não vemos somente distâncias físicas, We are also seeing eschatological distance. mas nós também vemos a distância escatológica. We are seeing the vastness of the purposes of God in Nós history. vemos a vastidão dos propósitos de Deus na história, Because we have been given a part to play in it. porque nós recebemos um papel para desempenhar no meio de tudo isso. So we are going beyond David Então nós vamos além de Davi, in our excitement, em nossa empolgação, in the emotion of gratitude na that we have. emoção da gratidão que nós temos. We are absolutely amazed. Nós ficamos absolutamente maravilhados. And this inspires a worship in us E isso desperta adoração em nós, that far exceeds the worship that David was able to give. que vai muito além da adoração que Davi conseguia dar. That's the reason why Essa é a razão pela qual the Christian church is a singing church. a igreja cristã é uma igreja que canta. It is because of what has been revealed to us. É por causa daquilo que foi revelado para nós. Not only in the Old Testament scriptures, Não somente nas escrituras do Antigo Testamento, but even more confirmed in the New Testament mas scriptures. ainda mais confirmado no Novo Testamento. When we put all this together, Quando nós juntamos tudo isso, it is telling us the great things that God has done, isso nos diz que as grandes coisas que Deus fez, the great things that He is as doing, grandes coisas que Deus está fazendo, the greater things He is yet to do, as coisas ainda maiores que Ele vai fazer. and that at the very center is the Christian church. E o centro de tudo isso é a igreja cristã. We are amazed. E aí nós ficamos impressionados, maravilhados. We say to Him, Oh God, how great Thou art. E nós então dizemos para Ele: Senhor, quão grande és Tu. David did not know Davi não sabia the extent of what you meant when you inspired these words. a extensão do que estava implícito quando essas palavras foram inspiradas. You have been pleased to open our eyes to the unsearchable riches of Christ. Deus se empolgou, Deus ficou maravilhado de poder abrir os nossos olhos para as maravilhas, as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. May you, O God, be glorified. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado. May I say this as I close, brethren? Que eu possa dizer isso à medida que eu concluo. If you don't sense these words burning in your soul, Se você não sente essas palavras queimando na tua alma, that our God must be glorified in all the earth, que o nosso Deus deve ser glorificado em toda a terra, it can be questioned as to whether you really come to experience the Jesus of the Bible. se você não tem esse sentimento, deve-se questionar se você realmente experimentou o Jesus das Escrituras. Because as we have said, all this finally points to Him. Porque como nós vimos, tudo isso, de maneira absolutamente final, aponta para Ele. It is when you are in a relationship with Him that you really feel privileged. E é quando você está num relacionamento com Jesus que você realmente sente esse privilégio. You have a sense of purpose in life. Você tem
uma noção de propósito, de sentido na vida. You know that God is doing something. Você sabe que Deus está fazendo algo. He is the one who has made us for this very purpose. Ele é aquele que nos fez para esse propósito. And all you want is Jesus Christ to work with you and in you to achieve the purpose of God. E tudo que você quer é que agora Jesus Cristo trabalhe em você e através de você para alcançar esses objetivos que Deus tem. To the glory of God. Para a glória de Deus. Are you in that relationship with Jesus? Você está nesse relacionamento com Jesus? Has Jesus become very real to you? Jesus é real para você? The Jesus who is God and became man. Esse Jesus que é Deus e tornou-se homem. The one who in becoming man died in our place. Esse que ao tornar-se homem morreu no nosso lugar. Have you taken him on as your savior? Você já o tomou para si como teu salvador? Do you see in him the one who fulfills all scripture? Você vê em Jesus aquele que cumpre todas as escrituras. Even Psalm 8 Até mesmo o Salmo 8, fulfilled in him. cumprido em Cristo. Do you have a living relationship with Jesus Christ? Você tem um relacionamento vivo com o Senhor Jesus Cristo. One way in which you know you have Uma das formas para você saber se você tem is that you want to glorify God in his name. é que você quer glorificar a Deus no nome de Cristo. And this same Jesus will give you a singing heart. E que Jesus te deu esse coração cantante. You will want to praise this God. E você então deseja adorar esse Deus. And when you finally go through the valley of death, E quando você finalmente passar pelo vale da sombra da morte, you will join the angelic beings in heaven você vai se juntar aos seres angelicais no céu to sing, Holy, holy, holy is the Lord God para Almighty. cantar junto com eles: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. But you will add an extra song to that song. Mas você vai acrescentar uma linha a mais nesse cântico. To him who has bought us by his blood. Àquele que nos comprou pelo seu sangue, To our elder brother, ao nosso irmão mais velho, with whom we conquered, com quem nós conquistamos. be glory and honor and praise Que a ele seja a glória e a honra e o louvor, forever and ever. para sempre e sempre. Amen. Amém.